Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre a macroeconomia voltada para o mundo dos investimentos. E hoje eu vou trazer para vocês uma pesquisa que saiu lá no Fórum Econômico Mundial, onde estão os principais líderes empresariais, os líderes mais importantes, mais influentes do mundo. Fizeram uma pesquisa e saiu ali que 2/3 desses líderes acreditam que vai ter uma recessão global nesse ano de 2023. E eu vou mostrar para você o que aconteceu na bolsa nos anos que tiveram recessão também, para que você possa tomar cuidado, tá? Então não perca, logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos também, que essa informação é fundamental e é muito importante para vocês. A gente já começa. Bom, pessoal, vamos aproveitar e falar algumas coisinhas aqui antes que são importantes, né? Os dados aqui que eu vou mostrar para vocês são do Banco Mundial, e aí eu vou mostrar para vocês primeiro dados do PIB, tá, mundial, e principalmente o PIB per capita, que é o que eu mais gosto. Depois a gente mostra a matéria, porque aí vocês já vão ter uma ideia melhor do que é o PIB, etc., o PIB global, e aí depois a gente mostra o que aconteceu ao longo do tempo. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Tá? Primeira coisa, a gente tem o PIB, que nada mais é do que a soma de todas as riquezas no mundo, né? Então a soma dessas riquezas vão sendo medidas por cada um dos países, e aí você vai empilhando, você soma todas essas riquezas e você faz o mesmo cálculo. E quem faz esse cálculo é o Banco Mundial. Eu particularmente prefiro usar o PIB per capita. Tá? Por quê? Porque no passado a gente teve um aumento muito grande de população, que facilitava, tinha mais gente consumindo produtos e serviços, e agora alguns lugares já está tendo queda dessa população. Então facilita também para a gente fazer esse pareamento com relação ao passado, o que era melhor, o que não é. Então eu particularmente prefiro usar o PIB per capita. Vamos lá agora então para os dados do Banco Mundial. Bom, então aqui a gente tem o PIB per capita desde 1961, são dados compilados pelo Banco Mundial até 2021. 2022 ainda não saiu o resultado final dos países, né? Então vocês podem olhar que o mundo nunca cresceu tanto quanto em 2021, 5%. Por quê? Porque no ano anterior foi menos 4,1 por causa da pandemia, logo foi, enfim, né, foi um evento exógeno aqui, e aí acabou tendo a recuperação no ano seguinte. Então foi a maior queda e a maior alta, só para vocês terem uma noção de como foi estranho em relação ao que já tinha acontecido, a questão da pandemia, né? Quando a gente olha aqui, a gente vai ver que na média o PIB per capita mundial ele sobe aqui alguma coisa em torno de 2%, mais ou menos, e ele já teve aqui outras épocas em que ele ficou negativo. Então ele ficou negativo em 1975, em 1982, em 1991 uma recessão bem pequenininha, tá? Aqui em 2009 e aqui em 2020. Então foram 5 vezes que esse PIB acabou ficando negativo quando a gente trata ele mundialmente falando. Várias vezes ele ficou acima de 2%, você vê que acima de 4% também foram poucas vezes. 1964, 1973 e 2021. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é legal também a gente mostrar é esse gráfico que está aqui, né? Porque a gente sempre mostra quanto que subiu de percentual, mas é legal a gente ver como que o mundo cresceu ao longo desse tempo. Se você olhar em 1961, a soma de toda a riqueza global produzida naquele ano foi 1,45 trilhão de dólares. Hoje, né, ou em 2021, foi 96,51 trilhão de dólares. Trilhões, no caso. Imagina-se que esse ano vai passar de 100 trilhões de dólares, até porque existe uma inflação também, e naquelas taxas que a gente vê, isso já desconta a inflação. Se a gente quiser dar uma olhada aqui, a gente consegue ver também quais são os países que mais cresceram o PIB, por exemplo. E aí a gente vê aqui, ó, Maldivas, por exemplo, foi o PIB que mais cresceu, 41,7, seguido pela Líbia, Mônaco, Guiana,
a parte de Macau na China, Aruba e Panamá. Na outra ponta a gente tem Afeganistão, Myanmar, Palau, Mariana Islands e Sudão do Sul, tá? Mas isso aqui é só curiosidade para vocês. Vamos passar para a matéria. Recessão global em 2023 é provável, mostra a pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Cerca de 18% consideram uma recessão mundial extremamente provável, mais do que o dobro da pesquisa anterior realizada em setembro de 2022. Então eles mostram aqui, né, sobre a questão da possível recessão que vai ter. Até tinha um ponto aqui que eu não estou achando, mas que falava que tinha chance de ter uma recessão na Europa de 91%, quer dizer, 91% das pessoas achavam, né, que estavam lá no Fórum Econômico Mundial, então são pessoas que estão ligadas diretamente à economia e achavam que sim, que poderia ter uma recessão na Europa, né? Então isso aqui é uma coisa que até assusta a gente. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a economia crescendo é muito mais fácil para as empresas crescerem também. E aí, se a gente tiver um cenário de recessão, você vai ter menos pessoas querendo consumir, menos pessoas conseguindo crédito, menos pessoas e empresas estando dispostas a aumentar a capacidade dela de produção. Então, a tendência é que a economia contraia, e se a economia contrair, seria normal também que as empresas lucrem menos. Então, esse é o senso comum. E o nosso canal aqui está exatamente aqui para que você não esteja mais no senso comum, né? Então, quer dizer, isso é o que você vai ler nas matérias. Você vai ler isso em qualquer lugar, aí você vai ler isso. E ó, a economia está em recessão, cuidado com a bolsa, melhor ficar na renda fixa, etc. E eu tenho feito um trabalho muito forte para que vocês entendam que o mercado antecipa as coisas, tá? Então eu vou pegar aqui agora os dados de resultados dos índices nos Estados Unidos e no Brasil nos anos em que tiveram recessão global, para vocês conseguirem dar uma olhada no que aconteceu com eles, tá? E eu acho que vai ser uma surpresa para a grande maioria. Bom, então já estamos aqui, tá? Então vamos pegar aqui, ó, 1975, 1982. Eu peguei aqui o retorno do S&P 500 nesse site aqui holandês, que inclusive fala que desde 1957 o S&P 500 rendeu 10,74% ao ano e 6,83% acima da inflação, mas isso aqui também é só curiosidade. Vamos olhar 1975, cara, 1975 é essa coisa aqui, ó, que eu estou mostrando, rendeu quase 40% no ano de recessão, ok? Por quê? Porque ele já tinha caído muito em 74. E aí, o que aconteceu? Em 75 ele recuperou no ano de recessão. Aqui foi em 1982, teve uma queda também. Vamos dar uma olhada no que aconteceu em 1982. É essa alta daqui, uma alta de 21%. Tá? Já teve uma queda aqui antes, o mercado antecipou essa recessão em 81. Tá? Aí a gente vai aqui a 91. 91 foi uma queda pequena, foi uma recessão pequena, né? Então foi 91. Vamos ver aqui se teve aqui, ó, 91, uma alta de 30. Tá? Depois a gente teve aqui, ó, em 2009, menos 2,5%. O que aconteceu em 2009? Logo depois da crise do subprime, ó, 2008 teve uma queda absurda, 2009 recuperou. Certo? E agora, recentemente, em 2020, né? 2020 a gente teve aqui uma alta que não foi absurda, mas foi uma alta de 19%. Então, nos anos de recessão, cara, o S&P 500 retornou aí perto ou até mais do que 20, 25% ao ano, né? Quer dizer, eu não sei se esse vai ser um ano de recessão nos Estados Unidos. Pode ser que a gente invista e não seja um ano de recessão. Mas o que acontece é o seguinte, esse risco da recessão, ele foi precificado em 2021. O S&P 500 caiu de 4.800 pontos para 3.600, 3.700. Então ele já caiu 20 e poucos por cento. Normalmente acontece isso. Tá? E agora vamos dar uma olhada aqui na Bolsa Brasileira também.
E aí a Bolsa Brasileira, eu vou pegar uma tabela minha, que é a do curso da mentoria de análise fundamentalista, e que eu tenho ali, né, o gráfico com retorno normal e com retorno livre de inflação. Porque o Ibovespa ele foi criado em 1968 e o Brasil passou por períodos de hiperinflação. Então eu não vou me tocar muito na planilha, porque é uma planilha que é para alunos do curso, mas eu vou focar ali nos números desses anos e o que está acontecendo nesse período. Tá? Então vamos lá, primeiro foi 1975, né? Então 1975 aqui, ó, você vê que o Brasil já não tem mais tanta correlação, mas mesmo assim subiu 4,15. O outro foi 1982, recessão, ó, já deu menos 20% acima da inflação. Nominalmente deu 63%, mas é porque o Brasil teve uma inflação de 104% naquele ano. O outro foi 91, ó, adiantou, o Brasil cresceu 321%, ano de recessão global. Né? Claro que para o Brasil seria melhor você pegar o PIB do Brasil e não o PIB global, porque o Brasil representa muito pouquinho do PIB global. Tá? Mas, mesmo assim, a gente vê, ó, 2009 foi um ano que o Brasil subiu 75% livre de inflação já. E 2020 acabou sendo um ano que o Brasil caiu 1,09%. Mesmo assim, é um ano que a gente vê que tiveram resultados muito bons. Os anos que foram ruins foram anos que não caíram tanto assim. Tá? Então, esse aqui é o ponto que eu queria trazer para vocês. Em anos de recessão, não necessariamente a gente vai ter problemas em termos de bolsa, porque normalmente a bolsa antecipou essa situação toda nos anos anteriores. Tá? Então isso precisa ficar muito claro para todo mundo que está assistindo o nosso vídeo de hoje. E aí eu vou terminar aqui com um bônus, com uma curiosidade, porque nessa mesma planilha eu tenho os gráficos aqui dos retornos, né, de ano contra ano, de períodos de 2 anos, períodos de 5, período de 10, período de 15, período de 25 anos. Tá? Então, quer dizer, a Bolsa, o Ibovespa em períodos de 25 anos, já descontada a inflação, ela nunca ficou negativa. Na verdade, o menor número que ela teve foi esse aqui, que foi como se fosse inflação mais 2,72% ao longo de 25 anos. Ou seja, no período que se encerrou em 1996 e que começou logo depois da crise aqui de 72, né? Que você compraria 71 no topo e largaria em 96, por exemplo. Esse foi o pior. O melhor chegou a render inflação mais 17, que foi esse daqui. Tá? E que aconteceu de 1982, logo depois da moratória do Brasil, até você sair um pouco antes da crise lá do subprime. Tá? Então, quer dizer, bolsa no longo prazo rende bem. Agora, bolsa durante o período de recessão, ela rende muito melhor, porque normalmente o mercado já precificou a recessão antes. É importante a gente dizer o seguinte, pelo Boletim Focus, o Brasil não está em uma tendência de recessão para esse ano. Tá? As expectativas do Boletim Focus são entre 0,5% e 1%. Então esse vídeo aqui está muito mais voltado e faz muito mais sentido, talvez, para quem vai investir mais para o exterior. Mas se a gente parar e olhar também que o Brasil ele acaba sendo influenciado porque ele tem muita exportadora, é algo que pode acabar dando um rebate no Brasil também. Tá? Então, eu queria aproveitar para mostrar mais uma vez esse tipo de coisa para vocês, porque o que não vai faltar vão ser matérias sensacionalistas, fazendo com que você fuja da bolsa nos melhores momentos para você fazer aporte nelas. Tá? Então, mais um vídeo que a gente trata sobre esse tipo de tema. Eu queria agradecer a todos e antes de encerrar eu queria convidar vocês para uma reunião secreta que a gente vai fazer na terça-feira, dia 24 de janeiro, em que às 8h30 da noite eu e o Rafael Zatar vamos estar juntos e a gente vai falar sobre a ação que eu acredito que vai conseguir surfar essa alta de 2023 e ele vai falar o fundo de investimento que ele considera.
Eu aqui de forma aberta, eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre Porto Seguro. E eu falei que aquela era uma opção mais conservadora que eu passaria para o público geral. Nessa reunião secreta, que não vai estar aqui no YouTube, vai estar com um link lá de não listado, então você não vai conseguir, ou senão eu vou até usar outra plataforma, tá? E só vai receber quem tiver cadastrado ali embaixo e receber o link no e-mail ou entrar no grupo do Telegram e lá vai estar o link também no dia da reunião secreta que a gente vai fazer. E aí lá nessa reunião, aí sim eu explico todos os riscos existentes da empresa, potenciais de alta, riscos de queda também, como a gente sempre foi muito transparente com vocês. Renda variável possui riscos e você sempre precisa ficar atentos a eles e respeitar mais do que tudo o seu perfil de investidor. Se o teu perfil de investidor pede que você tenha 50%, 60%, 70% em renda fixa, nenhum problema. Se o teu perfil pede que você tenha 100% em renda fixa, nenhum problema, tá? Mas saiba que Bolsa de Valores tem esses potenciais de alta que quando acontecem multiplicam e multiplicam muito o patrimônio do acionista no final do tempo. Abraços, bons investimentos, agora sim eu me despeço, bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.